Jesus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz de estar mais uma vez na casa do Senhor para fazer a tua vontade de Deus. Santo Deus, aleluia. Agradecer a Deus pela oportunidade, por estar trazendo a palavra de Deus nessa noite. Eu creio que grandes coisas Deus tem para as pessoas aqui nessa noite. Não se esqueça, você não é um qualquer, você não é só uma pessoa, você é um filho de Deus nessa noite. É Deus, aleluia. Eu quero agradecer também ao Nailson, missionário Nailson, pela oportunidade, que Deus venha abençoar grandemente a vida dele, a vida da irmã, da missionária Daisy, que agora é pastora, em nome de Jesus. Que Deus venha continuar abençoando a vida do pastor Luiz também, em nome de Jesus. E quero agradecer também a vida do meu pastor Salatiel, que Deus venha continuar usando e trazendo sabedoria para a vida dele. Sem perder tempo, eu quero que os irmãos abrem a Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 5. Aleluia, Deus, glória a Deus, Aleluia. Senhor, nessa noite eu creio, o Espírito de Deus não creio nessa noite. Todos achou, diga amém. Amém. Glória a Jesus. Quem puder, me acompanhe em nome de Jesus. Que vai dizer assim a palavra de Deus. Depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque que é chamado na língua hebraica Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão, pessoas enfermas, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água. Pois um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E aquele, pois que o primeiro entrava na água, após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que ela tivesse. E ali estava um certo homem, que tinha uma enfermidade há 38 anos. E Jesus, vendo ele deitado, e sabendo que ele estava nesse estado havia muito tempo, e disse-lhe: Tu queres ficar sã? E o homem, o enfermo, disse e respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloca no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E ele então tomou o leito e andou. Naquele dia era Shabat. Glória a Deus. Que o texto vai falar sobre a cura, sobre o tanque que trazia a cura, glória a Deus, e vai falar sobre o dono que trouxe a cura. Glória a Deus. Só que antes de entrar nesse texto, eu quero falar um pouquinho do contexto, que vai dizer que tinha um homem que era oficial, ele era um rei, e ele tinha o seu filho. Só que seu filho, ele estava perto da morte. Então ele ficou desesperado, ele não sabia mais o que fazer. E quando esse homem descobriu que seu filho estava prestes à morte, ele foi a pessoa. Então ele falou: Poxa, ele faz milagre, então eu vou ir até ele. E quando Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, ele saiu de Cafarnaum para ir ao encontro de Jesus. Então ele foi ao encontro de Jesus e ele disse para Jesus: Senhor, cura meu filho, porque ele está prestes a morrer. E Jesus disse para ele: Se não veres milagres e nem sinais, você crê ainda? Aí ele disse: Senhor, vai antes que meu filho morra. E Jesus disse para ele: Vai, porque teu filho vive. Ou seja, Deus está dizendo para mim e para você nessa noite que este homem, ele foi de encontro com Jesus. E muitas das vezes nós temos teimosia de procurar o homem, de procurar a pessoa do lado, de procurar vizinho, para achar que vai fazer alguma coisa por nós. Mas não, Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite que só Ele pode fazer na sua vida o que você precisa. Que só Ele pode fazer na sua vida o que você necessita.
vida. Então Jesus está falando para nós nessa noite, que Ele está dizendo: aquele que me procura encontra, aquele que me encontra acha. Ou seja, Ele está dizendo que tudo aquilo que você pediu para Ele está vendo tudo. Ele está vendo o seu desespero, como Ele viu o desespero desse homem. E Ele disse: vai porque teu filho vive. Ou seja, Deus nessa noite está entregando uma palavra para vidas aqui de alguém. Vai porque na sua casa vai chegar um milagre. Vai porque na sua casa vai chegar um milagre nessa noite. Vai porque Deus está restaurando vidas de pessoas, de família nessa noite. Deus está restituindo o casamento nessa noite. E eu creio, porque Jesus falou comigo antes de eu chegar, que vai restituir vida de família nessa noite. Então, se você crê, dá glória para Jesus em nome de Jesus. E quando esse oficial, quando Jesus fala para o oficial: vai que teu filho vive, o oficial ele desceu e foi para Cafarnaum, onde era seu filho, onde estava prestes a morrer. E veio os anciões do oficial até o oficial. E quando ele se encontrou com o oficial, ele disse para o oficial: seu filho vive, a febre o deixou. Então aí o oficial fez uma pergunta para os anciões: que horas que foi isso? Aí os anciões disseram para ele: foi ontem às 7 horas. Para você entender, o número 7 ele é um significado tão grande para Deus, ele é um limite para Deus. Ou seja, o número 7 é a última palavra de Deus. E nessa noite Deus está dizendo: muita gente pode até falar, declarar que você não vai conseguir chegar onde você quer chegar, que você não vai chegar onde você quer chegar. E Deus está dizendo nessa noite: não é o homem que dá a última palavra, sou eu. Quem dá a última palavra para a sua vida é Deus, não é o homem, não é os médicos, não é a medicina, mas é o Deus que está trazendo para você nessa noite um milagre. É Deus que vai fazer na sua vida o que você necessita. É Deus que vai fazer tudo aquilo que você precisa nessa noite. Então Jesus está dizendo para mim e para você: para de procurar o irmão do lado, para de procurar o irmão do outro. Vai atrás de Jesus. Como eu faço isso, Diácono Samuel? Ora, suplica e clama a Ele. Porque a Bíblia diz em Jeremias 33:3, vai dizer: clamai a mim, responder-te-ei e anunciarei coisas grandes e firmes que você não imagina. Então Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, que é para você buscar Ele, que era para você ir atrás dele. Não é para você ir atrás de ninguém, é atrás dele, porque é Ele que suplica as suas necessidades nessa noite. E entrando no texto, o texto vai falar que havia um tanque e havia um paralítico. Só que esse tanque, a Bíblia vai falar que ele tinha 5 alpendres, que é o significado de colunas. Esse tanque ele era fechado de colunas. Só que se os enfermos não tivessem o homem para levar ele até o tanque, ele não conseguiria chegar até o tanque. Eles não conseguiriam chegar, porque o tanque não é para todo mundo que vai. Podemos ver que quando a cura do paralítico do 38 anos, podemos ver que ele ficou ali há 38 anos, esperando o agitamento, o movimento da água, o anjo descer para agitar a água. Então podemos entender que o tanque não era nem para todo mundo, que era só para quem tinha apoio do homem. Só que Deus chegou naquela noite e Ele mostrou que ninguém precisa do homem, que aquele homem não precisava de ninguém, que ele não precisava depender dele mesmo, que ele não precisava depender de ninguém naquela noite. Mas Jesus chegou para mostrar que eles dependem de Jesus. E Jesus está dizendo nessa noite: você não precisa do homem, você não precisa de ninguém, você não precisa da pessoa do seu lado, você não precisa do irmão do outro. Mas Jesus está chegando nessa noite para dizer: um milagre na sua vida quem faz sou eu. Nessa noite, Deus está dizendo para vidas: não vai atrás de pessoa que te calúnia, não vai atrás de pessoa que não liga para você, porque Jesus está dizendo nessa noite que é para você vir até Ele, que você depende dele nessa noite. Você depende dele na face dessa terra. Então você não precisa de ninguém para continuar, porque a sua história foi feita por Jesus. E
Então é Jesus quem vai terminar ela. Se você crê nessa palavra, dá uma glória a Deus em nome de Jesus. O Espírito de Deus, eu creio. E quando fala do agitamento da água, quando Jesus chega, para o paralítico, Jesus fala para ele: queres ficar sã? Porque Jesus viu que ele estava ali fazia muito tempo. Jesus viu que ele estava ali fazia 38 anos. Mas não era por nada. Era por causa que ele tinha pecado. Ele tinha fazido algo para estar ali. Porque Jesus, no versículo de número 14, vai dizer que Jesus encontrou ele e falou para ele que não pecar mais, porque ele já estava sã. Ou seja, então ele já tinha fazido algo errado antes de estar paralisado, estar paralítico. Então Jesus falou para ele tomar cuidado. Então Jesus chegou para ele e disse para ele: queres ficar sã? Só que vem aí a palavra interessante que eu quero trazer nessa noite. O paralítico diz para ele: Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada, leva eu até o tanque, porque desce outro antes de mim. Ou seja, ele estava na dependência dele, ele estava na dependência de alguém, ele estava na dependência do homem. Só que não era aquilo que Jesus queria ouvir. Jesus queria ouvir um ato de fé sobre ele. Jesus queria ouvir um ato de crença nele, porque Jesus sabia que quando ele descesse lá, ele iria falar essa palavra. Só que não era isso que Jesus queria ouvir. Jesus queria saber da fé dele, E Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: você não depende do homem, você só basta crer, você precisa crer nessa noite, porque Jesus, ele faz milagre nas nossas vidas. Jesus, ele traz o milagre que a gente necessita nessa noite. Então Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: você não precisa de ninguém para estar onde você está. Você não precisa de ninguém para chegar onde você quer chegar. Porque a sua história, ela não é movimentada pelo homem. A sua história, muita gente fala que não vai dar certo, que não vai chegar. Mas Deus está dizendo nessa noite que a sua história não vai acabar dessa forma. Que a tua história, ela tem mais que continuar nessa noite. E foi assim a história do paralítico. Porque o paralítico, ele estava paralisado, ele não sabia o que fazer mais, porque ele não tinha ninguém para apoiar ele, ele não tinha ninguém para fazer na vida dele, ele não tinha ninguém ali, ele estava sozinho. Só que Jesus chegou para mostrar que era o tempo dele nessa noite. E Jesus está dizendo: não se apresse nessa noite, porque é o tempo dele na sua vida, não é o tempo de ninguém mais, é o tempo dele. Porque o tempo de Deus é perfeito, é agradável, a vontade dele é boa, perfeita e agradável na sua vida nessa noite. Então, se você crê, dá uma glória para Jesus. O Espírito Santo de Deus veio nessa noite, Jesus. Então, o paralítico fez esse questionamento com Jesus. E não era isso que Jesus queria ouvir do paralítico, porque Jesus queria operar na vida do paralítico. E Jesus disse para mim nessa noite, e Ele está dizendo até agora: o homem, ele está deformando a sua história. O homem acha que você não vai chegar. O homem está declarando maldição sobre a sua vida. Só que Deus chegou para mudar essa questão. Deus chegou para mudar esse cenário que você está vivendo. Deus chegou para mudar a sua história nessa noite. Porque a sua história, ela foi feita para acabar no altar, não fora do altar. A conversa do altar, ela é terminada no altar. Se você entende nessa noite que o altar, ele não toma aquilo que você entrega para Deus. O altar, ele faz surgir o milagre que você precisa nessa noite. E Jesus está dizendo nessa noite que Ele está operando um milagre sobre a sua vida. Ele está operando um milagre sobre a sua história. Ele está mudando cenário sobre a sua vida nessa noite. O Espírito Santo de Deus está me conduzindo a falar que Ele está mudando o seu cenário nessa noite. Porque o homem declarou que era cenário de morte, que era cenário que não vai mais acontecer,
que não ia dar mais certo sobre a sua vida, mas Jesus chegou nessa noite para te dizer que não vai haver morte na sua casa, que não vai haver morte na sua família, que não vai haver morte do seu marido, que não vai haver morte do teu filho nessa noite. E Deus está dizendo para mim, não vai haver morte nessa noite, porque a tua casa ela tem mais que viver, a tua casa ela tem mais do que plantar no altar, porque a tua casa, você lembra que quando você colocou ela no altar, a sua casa ela não está terminada, a sua casa não está acabada nessa noite. E Jesus está dizendo, o altar está aqui, ele está pronto para surgir um milagre na sua vida. O altar ele está aqui, ele está operando na sua vida nessa noite. O Espírito de Deus, oh glória, eu creio que nessa noite que o Senhor fará grandes coisas sobre vidas nessa noite, Pai. Porque entendemos que quando em Isaías 43:13 vai falar, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há nada que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Podemos entender que aquilo que você colocou nas mãos de Deus ainda está nas mãos de Deus. Aquilo que você colocou nas mãos de Deus ainda está com Ele. Os projetos, os planos que você colocou para Deus nessa noite no altar, Jesus está dizendo para mim, eu estou operando, eu estou surgindo aquilo que você colocou na minha mão. Jesus está dizendo, a sua família está na minha mão, o seu marido está nas minhas mãos, a sua família está na minha mão, o seu filho está na minha mão, o seu tio está na minha mão, a sua tia está na minha mão, e Jesus está dizendo, está tudo nas minhas mãos, e nada vai fazer escapar dela nessa noite, porque eu estou surgindo um milagre na sua noite, eu estou surgindo a providência nessa noite, eu estou surgindo o impossível para você, porque para mim tudo é possível nessa noite. Para você acha que não vai dar mais certo, que não vai acontecer, que não vai sair transformado, mas essa noite Deus está dizendo, eu estou transformando ele lá agora na sua casa, eu estou transformando a sua família lá agora, eu estou libertando, eu estou restituindo, porque eu quero algo novo na sua casa, eu quero fazer coisas grandes sobre a sua família, eu quero fazer coisas grandes sobre a sua vida, mas Jesus está dizendo, só basta um passo seu para o altar novamente, porque não era para você ter saído do altar, não era para você ter saído daqui nessa noite, e Jesus está dizendo para mim nessa noite, para os meus filhos, que não era para ele ter saído do altar nessa noite, porque o Espírito de Deus diz para mim, que vai operar sobre corações de vidas, porque tem vidas aqui que está machucado por dentro, tem vidas que está ferida hoje aqui por dentro, mas nessa noite o Espírito de Deus disse para mim que vai curar o seu coração nessa noite, e Ele vai começar de dentro para fora, porque os projetos, os planos, está tudo nas mãos dEle. Ou seja, Ele quer mais de você nessa noite, Ele quer mais sobre a tua vida nessa noite, Ele quer só um passo seu nessa noite para poder continuar na sua vida o que Ele tem para você nessa noite. Entenda que o Espírito Santo de Deus, Ele tem algo para mim e para você nessa noite. Eu creio que essa noite o Senhor fará grandes coisas sobre a sua vida, sobre a sua família, porque a sua família está no altar de Deus. Entenda que o altar é sagrado, o altar é o surgimento de milagre para você nessa noite. Entenda que a sua família, se ela for entregada no altar, ela vai acabar ainda no altar, porque os projetos, os planos que o Senhor jogou na mão dele, está na mão dele, não escapou ainda. Ele diz, e não, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e nada vai fazer escapar das mãos dele, ou seja, está nas mãos dele ainda. Só falta um passo seu nessa noite, só falta uma esperança sua nessa noite, porque o Espírito Santo está me dizendo que o seu coração Ele está cuidando nessa noite, sobre a sua alma Ele está cuidando nessa noite, sobre a tua vida Ele está cuidando nessa noite, e Ele está dizendo, não tema seu coração, não se preocupe, não temas, porque Ele é Deus na sua vida, e porque a Bíblia diz em 1 Colossenses 17, que Ele é
antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ou seja, nós somos dele, você é dele, eu sou dele, você é tudo dele, sua família é dele, tudo é dele. E Ele está falando para você nessa noite. Ele pode entregar aquilo que você entregou no altar para Ele. E Ele vai entregar nessa noite. Porque eu estou profetizando. Se você crê, começa agora. Começa a pregar nessa noite. O Espírito de Deus que é com você. Oh Jesus amado, glória a Jesus. Glória a Deus. Entendemos que a palavra do Senhor, Jesus diz para ele: toma o teu leito e anda. Vou repetir de novo: toma o teu leito e anda. Toma o teu leito e anda. Jesus está dizendo para a vida nessa noite: toma aquilo que eu te dei e começa a continuar. Toma aquilo que eu te dei e continua a sua carreira. Continua a sua história, porque daqui, através de você, muitos de fora vão vir. Através da sua vida, sua família vai voltar para o altar. Através da sua vida, sua família vai voltar para Jesus. Porque a tua família é do altar de Deus. Você é de Deus nessa noite. E Jesus está dizendo: toma teu leito e anda. Toma aquilo que Ele entregou nas tuas mãos e anda nessa noite. Porque o Espírito de Deus está dizendo: toma e anda, independente dos questionamentos, independente das calúnias, independente das aflições, mas você está crescendo nessa noite. Jesus está fazendo você crescer nessa noite. Ele está fazendo você multiplicar nessa noite, porque não está acabado. Jesus está dizendo: tem mais que continuar na sua vida nessa noite. O Espírito de Deus, eu creio que nessa noite, Jesus, aleluia. E quando Jesus diz para ele: pega a tua cama e anda, imediatamente ele fez isso. Só que quando ele foi para a festa, os judeus não gostou muito do que ele fez, do que Jesus fez na vida daquele paralítico naquela noite. Porque os judeus disseram para o paralítico: hoje é sábado, não é lícito pegar a tua cama e andar. Só que mal ele sabia com quem ele estava falando, sobre quem ele estava falando naquela noite. E o paralítico disse que a própria pessoa que curou ele falou para ele: toma tua cama e anda. Ou seja, naquela época a lei sábado não poderia curar. Só que naquela época Jesus veio para quebrar essa lei. Porque se fosse um dia de hoje, a gente não poderia ter culto. A gente não poderia, Deus não poderia usar nós para operar milagre. Só que Jesus veio para quebrar aquela lei naquele dia. E até hoje Ele quebrou essa lei. Porque nessa noite Deus está dizendo que independente das coisas que você está passando, independente das provas que você está passando, independente das lutas que você está passando, independente das provações, das circunstâncias que você está passando, Ele está dizendo: tem de bom ânimo nessa noite. E quem é o ânimo nosso nessa noite? É Jesus. E Ele veio para acalmar seu coração. Ele veio para acalmar a sua vida. Porque você está muito desesperado nessa noite. Você não sabe mais o que fazer. Mas Jesus está dizendo: eu cheguei hoje para acalmar o seu coração. Eu cheguei nessa noite para curar aquilo que está ferido. Eu vim para curar toda a mágoa, para tirar toda a mágoa, todo o desespero. Porque eu estou no barco. Eu só estou dormindo, mas eu estou dentro do seu barco nessa noite. E quando Deus está no barco, a reação nossa, não podemos murmurar para Deus, mas sim orar para Ele. Deus, às vezes, Ele nos testa para ver se a gente é realmente fiel a Ele. Porque muitas das vezes, a gente, quando vem as provas, a gente começa a questionar a Deus, começa a murmurar a Deus. Só que não é isso que Deus queria de nós. Não era isso que Deus queria ver de nós. Mas Deus queria ver a gente lutando, orando, consagrando e jejuando, porque Ele tem mais do que fazer na nossa vida. Então você não está sozinho nessa noite. Jesus está com você. Aquele que é dono de tudo, Ele está com você nessa noite. Então não temas o mal algum, porque
porque Jesus está com você. Porque quando a Bíblia em Isaías 43:1 diz que assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, Israel, não temas, eu sou contigo. Podemos entender que quando Deus fala para o povo de Israel, podemos entender que Israel estava com medo do cativeiro que ele estava vivendo. Porque no texto vai dizer que só Deus poderia resgatar Israel naquele dia. E podemos entender que Israel estava com medo daquilo que eles estavam presenciando, daquilo que eles estavam vivendo, daquilo que eles estavam vendo. Eles estavam com medo daquilo. Só que Jesus chegou para mudar aquilo do coração deles. Jesus chegou neles e falou: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Ou seja, Deus está dizendo nessa noite para mim e para você: não tenha medo do que você está passando. Não tenha medo daquilo que você está vivendo. Porque através desse medo, eu vou surgir milagres sobre a sua casa. Através desse medo, eu estou fazendo coisas grandes e extraordinárias na sua vida. Através desse medo, eu estou colocando um encorajamento na sua vida nessa noite, sobre o seu coração. Eu creio em nome de Jesus. E quando a Bíblia fala, e quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão, mas quando passares pelo fogo ele não te queimará, e nem a chama ardente queimará em nós. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: o Jesus que estava com Pedro mediante aquela água é Jesus que está com nós. É o Jesus que está com nós nessa noite. Sadraque, Mesaque e Abednego, Jesus está dizendo nessa noite que o Deus que estavam com ele naquela fornalha de fogo é o Deus que está contigo nessa noite. E nada vai te queimar, nada vai te parar. Você tem que continuar nessa noite a história que Jesus tem para você. Você não pode parar nessa noite. Jesus está dizendo: eu estou contigo. Nenhuma chama vai arder sobre você. Porque aquilo que está com você é maior que a fornalha, é maior que o mar, é maior que o barco, é maior que tudo nessa face dessa terra. O Deus que está com você é maior nessa noite. Então entenda o que Deus quer com você nessa noite. Oh, glória, aleluia. E compreendemos que quando Jesus fala, pega o teu leito e anda, podemos entender que Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: não se preocupa, independente de tudo, independente de todas as coisas, independente de qualquer coisa, nada vai te afligir nessa noite. Deus está colocando a armadura em vidas nessa noite. E não é qualquer armadura, é a armadura do Espírito Santo de Deus. E Ele está colocando em vocês nessa noite. Ele está colocando em nós nessa noite armaduras. Porque através dessa armadura, ninguém mais vai nos afligir. Ninguém mais vai nos caluniar. Porque se caluniar, a gente não vai ligar. Porque a gente sabe qual é o nosso valor nessa noite. E Jesus está dizendo: você não necessita de ninguém, você não precisa de ninguém, porque aquilo que Ele tem para você nessa noite é coisa real, é coisa extraordinária nessa noite. E o Espírito Santo está dizendo nessa noite: não temas, porque eu te chamei nessa noite. Em nome de Jesus.